Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Runner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica e eu quero contar quais são as duas formas que você tem de estudar astrologia com a gente. A primeira delas é acessar a playlist Curso Gratuito de Astrologia lá na página principal do canal, onde tem vários vídeos sobre os conceitos principais dos planetas, dos signos, das casas. E a segunda forma é entrar para a área de membros do canal. Lá você vai ter acesso a um curso de videoaula super completo com todos os detalhes da astrologia e como você pode ampliar o seu conhecimento aqui dentro. Lá também você tem acesso a lives exclusivas mensais que eu faço para poder tirar todas as dúvidas que você tiver ao longo do curso. Tá certo? Então, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, para compartilhar os vídeos que você curte e se inscrever no canal para ajudar a gente a divulgar a astrologia bem feita. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre signos interceptados. Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente toda semana, tem alguém me questionando sobre isso. Perguntando como que funciona, se o signo não existe ou se tem um outro negócio, né? Sempre aparecem questões diferentes ali, a gente tem formas de interpretar isso, então eu quero fazer esse vídeo aqui para vocês. Vai ficar na playlist de curso gratuito de astrologia e também vai o canal de membros do Academia Astrológica, que é onde você encontra o curso completo, detalhado de astrologia, tá? É um curso que é bem mais complexo e profundo do que tem no curso gratuito. Então, quer aprender astrologia? Vai lá, entra no botãozinho lá, seja membro, e você vai ter acesso imediato a todas as aulas bem mais complexas do que a gente tem aqui no curso gratuito, tá? Bom, olha só. Ahn, Signos interceptados, como que isso funciona? Existem vários sistemas de casas diferentes. Eu, particularmente, não conheço nenhum astrólogo que trabalha com um sistema de casas iguais, onde todas as casas têm 30 graus. Não conheço ninguém. A maioria usa um sistema que chama Plácidos, que é o que eu uso, que é o que a gente vai ver agora, tá? O que acontece? À medida que você vai estudando os mapas, você vai vendo que o tamanho das casas varia conforme a posição no globo, né, que lugar do globo terrestre você está, qual que é a estação do ano que você nasce, qual que é a hora do dia, tá? Isso tudo varia muito, qual que é a posição geográfica, isso tudo varia muito e faz com que as casas terrestres tenham diferenças de tamanho, né? Elas vão aumentando e diminuindo. Os signos sempre têm 30 graus. Todos eles têm exatamente 30 graus. Eles não variam de tamanho. Eles estão sempre com 30 graus, tá? As casas vão variar esse tamanho. E conforme essa variação, às vezes acontece esse, entre aspas, fenômeno, que são signos interceptados, onde você tem uma casa que ela tem a angulação dela é maior que 30 graus. Então um signo fica preso lá dentro, fica interceptado. Então eu estou fazendo isso aqui para a gente entender como é. Eu fiz até uma apresentação aqui para a gente conseguir ver visualmente como isso funciona. Tá? Então nesse mapa aqui eu tenho esse pedaço aqui, ó. Você está vendo que tem um mapa, tá tudo bonitinho. Eu tirei todos os planetas e aspectos para a gente observar bem as casas, tá? Então eu tenho aqui um mapa onde tem Sol aqui em cima, né, Lua aqui embaixo. E eu tenho um pedaço do mapa que é um pouco diferente, existe essa variação de tamanho. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, viu bem ali o mapa, posicionamento, vou mostrar a diferença de tamanho da casa 1. Olha aqui, até aproximei a tela aqui para vocês verem. Ó. A casa 1, que tem como linha de início o ascendente. Então, já voltando na aula de casas que eu falei para vocês. As casas, o início da casa, a linha que começa cada casa chama cúspide, tá? E a gente tem casas que são mais importantes que outras, entre aspas, tá? Mais importantes entre outras. Então eu tenho as casas que são chamadas casas angulares, que são as casas 1, 4, 7 e 10. Essas casas são importantes, elas têm um peso maior no mapa. Por ser importante, elas têm uma variação, elas têm a linha, a cúspide de início, né, o que começa a casa, tem um nome.
que nas outras casas não tem. Só nessas 4 casas tem nome. Que na casa 1 chama ascendente, na casa 4 chama fundo do céu, na casa 7 chama descendente e na casa 10 chama meio do céu. Então essas cúspides têm nomes diferentes por causa dessa importância, tá? Então aqui nesse mapa a gente vê que a linha do começo do ascendente, a cúspide do ascendente, ou a cúspide é o ascendente, começa aqui em Virgem, ó. Tá? Então tem essa linha passando bem aqui em Virgem. Aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento, o tamanho da casa 1, ó. Vai andando e você vê que a casa 2 começa aqui, ó. A linha da casa 2 está passando em cima do signo de Escorpião, tá? Então normalmente o que a gente vê é Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário e por aí vai. Então você tem aqui, começando em Virgem, o signo de Libra está inteirinho colocado aqui e não tem nenhuma linha de casa passando em cima dele, tá? Vai passar direto aqui no signo de Escorpião. O que quer dizer que a angulação dessa casa é maior que 30 graus, tá? Então a gente vê ali, ó, esse tamanho aqui de uma linha vermelha até a outra é maior que 30 graus, tá? Então eu tenho aqui marcado na linha preta o signo de Libra, ele está inteirinho contido dentro da casa 1. Ele está inteirinho, tá? Se eu não me engano, aqui para cima de Virgem deve ter talvez uns 5 graus de Virgem e aqui para baixo em Escorpião tem 2 graus, tá? O que quer dizer que essa casa 1 tem 35 graus. Olha lá, é maior que 30 graus, tá? Então ela vai conter dentro de si totalmente um signo. Beleza? Isso tem uma forma de interpretar que na hora que eu terminar de explicar isso aqui, eu vou fazer isso para vocês. Só que o que acontece? Na hora que você tem uma casa que é maior que 30 graus, automaticamente alguma casa vai ficar menor que 30 graus. Porque se você mexe de um lado aqui, você tem um reflexo do outro lado, tá? E isso acontece aqui embaixo nesse mapa na casa 3. Olha lá. A casa 3, ela começa, a linha cúspide da casa 3 começa aqui num pedacinho tiquitico de Sagitário. Ela tem o desenvolvimento dela aqui, e a casa 4, o fundo do céu, começa em Sagitário também. Olha aqui, ó. Então eu tenho um pedacinho vermelho aqui, ó, a cúspide da casa 3 passando bem em cima de Sagitário. E a cúspide da casa 4 passando bastante em cima de Sagitário também, tá? Então, este ângulo aqui é menor que 30 graus, ele fica mais curto. É como se você tivesse você tem uma ampliação de um lado, uma casa fica maior e ele comprime uma casa do outro lado ali, tá? Porque não dá para tudo ser todas as casas serem maiores que 30 graus, não tem como isso acontecer, tá? Então você tem uma redução de um lado ali. E isso tem um impacto lá também. Então você tem uma interpretação sobre esse signo interceptado, essa casa com o signo interceptado, e você tem uma interpretação para 2 casas com o mesmo signo, tá? Ó, aqui está indicado pelas linhas pretas aqui também. O Sagitário está para fora das linhas das casas 3 e 4, tá vendo? Então você tem uma diminuição desse tamanho aqui, tá? Então o que acontece nesse sentido? No signo interceptado, você tem um signo que está escondido, que nem tá aqui na imagem. Ele está atrás, ele é uma visão que fica atrás das coisas. Ele está ali só vendo o que está acontecendo. Mas ele está ali, ele tem uma segunda camada de interpretação daquilo, tá? Então como que a gente vai pensar nisso? O signo que está na cúspide, o signo que está passando ali debaixo da cúspide, que no caso do mapa que eu mostrei, é o signo de Virgem. Ele mostra o primeiro impacto que aquela casa tem, tá? É a primeira reação, é a primeira visão, é o primeiro impacto, é a primeira tomada de decisão, é a primeira visão que se tem daquilo. Então, se você tem isso no ascendente, você enxerga primeiro o signo de Virgem. Então, você age como o signo de Virgem. O signo de Virgem no ascendente é mais observador, mais tímido, mais detalhista. Ele observa mais o ambiente, né? Ele vai ver o que está simétrico. Fisicamente é uma pessoa que é mais simétrica, é mais organizada, ela é mais asseada, né? Então ela tem essa visão aqui. Ela é mais tímida.
ela interage menos com as pessoas. Tá? Então esse é o primeiro impacto que a gente tem sobre isso. Se você tem isso em outras casas, você tem o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se você tem Virgem na casa 2 e essa casa é a casa que tem o signo interceptado, o primeiro impacto que se tem ali é uma ação virginiana. Então, é um controle financeiro mais detalhado na planilha, centavo por centavo. Se você tem, por exemplo, na casa 4, você tem na casa 4, Virgem na casa 4. O primeiro impacto é a sua visão de família. Como que é a visão de família? É uma visão mais fria, mais pragmática. Não é uma coisa muito carinhosa, é uma coisa mais mecânica ali, né? Não é aquela coisa que você imagina que você é uma família acolhedora. É uma família que te delega tarefas, onde você tem mais frieza dentro do lar e não uma coisa super gostosinha, tá? Certo? Então, esse é o primeiro impacto que a gente tem de interpretação disso. Só que você tem um signo interceptado, você tem uma segunda camada dentro disso. Então, você tem, neste mapa que eu mostrei, você tem uma visão, uma segunda visão de Libra, tá? Então, você tem a primeira ação virginiana e logo na sequência você tem um segundo pensamento, você tem uma segunda visão, você tem uma segunda intenção. Essa segunda visão, essa segunda camada faz com que você possa ter uma segunda percepção das coisas a ponto de fazer você querer até mudar de ideia. Você aprende aquilo de uma forma diferente, você absorve aquilo com mais uma informação. Não é que ele não atua, ele vem depois, com menos intensidade, mas ele traz um segundo pensamento. Por exemplo, imediatamente você é exposto a uma situação nova. O virgem fica assim, né? O virgem não gosta de coisa nova, né? Então ele fica meio receoso ali. Mas ao mesmo tempo ele começa a ter uma certa curiosidade, né? Ele começa o que será que é isso? Será que eu posso agir de uma segunda maneira? Será que eu posso absorver isso de uma segunda maneira? Será que eu posso fazer a gestão dessa história de um segundo jeito, né? Então, a gente sempre tem que colocar essa segunda possibilidade acontecendo dentro dessa história, tá bom? Então você tem ali o virgem, pensa no virgem ascendente, é sempre assim, né? É sempre meio afastado, meio tímido e tal. Depois que você tem um tempinho de ambientação, o Libra começa a aparecer. E aí você tem um comportamento mais harmonioso, mais receptivo, mais até agradável de estar junto. O Virgem no ascendente, normalmente ele tem um impacto um pouco. Esse afastamento pode gerar uma certa antipatia, né? Essa coisa de, nossa, ou é muito tímido ou ele pode ser arrogante, né? Aquela coisa toda. Quando você passa por cima disso, você até muda um pouquinho a opinião sobre aquela percepção. E isso funciona tanto para dentro quanto para fora. É as pessoas tendo essa visão e quem está dentro também. Então, quem está dentro do ascendente em Virgem olha e fala: nossa, não quero. Mas aí depois fica olhando e falando: pô, talvez eu queira, talvez seja bacana. Isso não serve só para Virgem, obviamente serve para todos os signos. Você vai ter um ascendente em Peixes que tenha um Aquário interceptado. Aquário não, Áries interceptado. Você pode ter um Gêmeos e com um Touro, né? Isso depende muito da composição de mapa, a gente tem que avaliar caso a caso, mas sempre saiba, quando você olhar para isso, você tem imediatamente um primeiro impacto e depois você tem uma segunda camada que faz com que você tenha uma percepção diferente sobre aquela ação. Se você tem, vamos pensar aqui, se você tem Virgem na casa 6, por exemplo, cuidados com a saúde, super metódico, super organizado, super bonitinho para si. Mas também tem uma outra coisa, né, que o Virgem tem o asseio pela higiene, pela aparência interna, né, pela visão que se tem de asseio, de necessidade de limpeza. Quando você tem esse signo de Libra interceptado, você também vai fazer isso para poder ter uma aparência agradável para os outros, para você se mostrar elegante, bonito, estético, tá? Então você tem essa segunda ação ali funcionando, tá? Beleza? Então é assim que funciona signos interceptados. A gente sempre tem que olhar para uma segunda visão, uma segunda camada. Tá bom?
Às vezes acontece de você ter planetas nos signos que estão interceptados. E isso é uma coisa que vai ter uma ação secundária também, mas que eu vou deixar para fazer num próximo vídeo, porque a gente tem uma outra forma de interpretar isso. Tá? Uma coisa que é importante nessa história de interpretação de signos interceptados. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela uma coisa que é importante. Quando você tem o signo interceptado de um lado, você tem uma casa maior de um lado, você tem um reflexo igual no lado oposto. Então, aqui no mapa, a gente está vendo aqui, ó, tem a casa 1 com Libra interceptado, e eu vou olhar para o outro lado e eu vou ver que a casa 7 começa em Peixes e a casa 8 começa em Touro, o que quer dizer que Áries está interceptado também. Tá? Então você tem, se acontece de um lado, acontece do outro. Beleza? Sempre tem que ter isso em mente. Isso em qualquer casa que for. E o que é curioso é que se você tem um estreitamento de uma casa, que aqui no caso a gente vê aqui a casa 3, aqui embaixo a gente vê a casa 3, consequentemente a oposta também tem um estreitamento, que a casa 9 ó, também é mais curtinha. Ela começa no pedacinho aqui de Gêmeos e a casa 10 também começa aqui no signo de Gêmeos. Beleza? Então é princípio de hermetismo, né? O que acontece aqui, acontece lá. Então, o que acontece aqui tem um reflexo lá, sempre assim. Então tem a casa 1 maior, a casa 7 é maior. Se você tem a casa 10 maior, a casa 4 é maior. Se você tem a casa 12 maior, a casa 6 é maior. Consequentemente, alguma casa vai ser menor. Nesse caso aqui, a casa 3 e a casa 9. Poderia ser a casa 10 e a casa 4. Poderia ser a casa 5 e a casa 11. Isso você tem que avaliar caso a caso. Beleza? O que acontece nas casas menores? Você tem a casa 3 começando em Sagitário e a casa 4 começando em Sagitário. A interpretação é assim: casa 3 Sagitário, casa 4 Sagitário. Tá? Assim, você interpreta desse jeito natural mesmo, normal, tá ali, no mesmo signo. Certo? Então, beleza. Essas são as observações sobre signos interceptados. Beijo para vocês aí. Tem mais dúvidas sobre qualquer que for o outro tema? Pode mandar que eu faço o vídeo para tirar dúvida. Beleza? Beijo para todos.